Olá, nessa aula nós daremos finalmente início ao aprendizado de programação tal como ela é efetivamente feita nos dias de hoje. Nós vamos apresentar a vocês o Scilab, que é um sistema e a linguagem que nós utilizaremos durante esse curso. Nós vamos começar então com uma visão geral da estrutura de software presente nos computadores atuais. Nós vimos que processadores são circuitos de comportamento flexível, e que qual que é esse comportamento? É aquele que é ditado por um programa escrito por um humano, né, e que a gente quer resolver problemas de transformação de informação. Bom, o fato de ser flexível, ou seja, você modificar a função do circuito com um texto, bom, é um enorme ganho com relação aos outros circuitos lógicos que nós vimos anteriormente. Bom, agora, a tarefa de programação que vocês puderem experimentar ao fazer os trabalhos práticos, ela é feita bit a bit. Você tem um trabalho extremamente detalhado, sempre propenso a erros. Aqui, por exemplo, está aqui um programa, isso aqui é parte de um programa que é aceito por um processador. Bom, só tem uns e zeros, tá bom? São bits. Esse aqui é um programa, então, aqui, o que ele faz? Tá bom? Ele soma os valores entre as posições em hexadecimal, tá bom? 10 em posição hexadecimal 50 da memória. Agora, esse texto, gente, isso aqui é um texto, tá? Os únicos caracteres que a gente usa são 11 e 0. Ele é compreensível? Bom, diretamente assim é complicado, né? Na verdade, a gente construiu esse programa utilizando um formulário onde a gente sabe aqui o significado dos bits. Tá bom? Aqui estão os sinais da nossa calculadora. Bom, aqui estão os endereços de memória e aqui aqueles outros bits que a gente utiliza para modificar o sentido de uma microinstrução. E a gente costuma também adicionar uma coluna aqui para consumo humano, que é o efeito acumulado. Por exemplo, todas essas instruções aqui, todas essas primeiras, aqui, 6 primeiras, né, o efeito delas é colocar na posição 5 da memória o valor 0. Então, aqui é para fazer os registradores DR igual a 16, aqui é para colocar no acumulador aquilo que a gente tinha colocado na posição 5 de memória. Aqui a gente faz o acumulador igual ao acumulador mais o valor da memória no endereço que é apontado por DR, e aqui a gente coloca o valor do acumulador na posição RAM5. Ou seja, essa coluna daqui, gente, ela é muito mais fácil para humanos programarem. E a tentação, então, agora, é saber, quando você verifica, você faz isso várias vezes, você vê que, quem sabe, a gente consegue automatizar o processo. Você escreve isso daqui e um programa muda para isso daqui. Bom, é exatamente essa a ideia, certo? Ou seja, a programação direta por sinais, por bits, assim, para comandar fluxos de dados dentro de um processador, bom, ela foi feita apenas pelos primeiros programadores, ainda na década de 40. São só os primeiros mesmo, muito pioneiros, que tiveram que fazer isso. Porque já no início dos anos 50, o uso de um programa de computador para ajudar a programação de computadores, que era um assembler, um montador, o que ele faz é o seguinte: você escreve o seu programa mais ou menos naquele efeito acumulado, tá bom? E ele transcreve para os bits que são a linguagem, de certa maneira, aceita pelo computador. A ideia é essa. Tá bom? Então o programador, ele passa, ao invés de programar os bits diretamente, ele passa a escrever um programa dessa forma. Tá bom? Aqui é a transcrição daquela coluna de efeito acumulado. E existe um programa montador, ou assembler, que a entrada dele é esse programa escrito assim como esse texto aqui. E o que ele faz? Ele pega esse programa e traduz para os bits que serão efetivamente carregados na memória do computador para execução. Bom, ou seja, a entrada do montador é um programa também, só que um programa escrito em uma forma melhor para a programação em si, melhor para os programadores, e ele faz o trabalho de passar dessa forma para essa outra aqui, que será efetivamente carregada na memória do computador. Mas mesmo a programação em assembly, gente, ela é extremamente detalhada e propensa a erros. Tá bom? Porque as instruções de um programa em assembly, elas refletem a estrutura específica de cada computador, o número de registradores que ele tem, os componentes, enfim, daquele computador específico. E aí, com isso daí, você não consegue pegar um programa escrito para uma arquitetura, para uma organização de máquina e passar para outra. Bom, o seu programa está preso, ele está grudado
na arquitetura específica de um certo processador. Então, ou seja, esses programas escritos em baixo nível, a gente chama esse tipo de programação de baixo nível, eles não são portáteis. Você não consegue passar de uma arquitetura para outra. Mas a ideia, então, de se usar programas para facilitar a programação, ela foi adiante. E um marco importante, um marco essencial, a mãe de todas as linguagens, é a linguagem Fortran, que ela foi proposta em 1954 por um grupo da IBM. O Fortran quer dizer Formula Translation. Era porque ela facilitava a escrita de comandos que envolviam fórmulas aritméticas. E o primeiro compilador, mais do que um montador, um compilador, ele é um programa que ele aceita uma linguagem de alto nível. O Fortran é uma linguagem de alto nível, que ele passa daquilo ali para a linguagem de máquina. E esse primeiro, o primeiro compilador, ele tinha que ter sido escrito em assembly. Então foi isso que aconteceu. Só para situar vocês, a máquina, ela era um IBM 704, tinha 15K de memória. Nós da ciência da computação, a gente tem uma certa emoção mesmo, ao ver essa cópia aqui, esse facsímile de uma cópia do relatório técnico original do Fortran. Você vê que isso aqui, gente, ele foi datilografado, numa máquina de escrever. Isso aqui é certamente uma cópia carbono. É essa que é a tecnologia da época. Pois foi esse relatório técnico aqui que lançou a primeira linguagem de alto nível e que teve um aumento de produtividade na programação de computadores da ordem de 10 mil, 100 mil vezes. Você escrevia muito mais rapidamente, com muito menos chance de errar. Então foi esse o grande ganho. Então a ideia é o quê? Você produz um texto que parece com esse daqui. Nós vamos ver daqui a pouco no nosso curso, nós vamos ver o que é exatamente esse comando aqui. Mas aqui está sendo programado um loop que acumula numa posição de memória chamada soma, uma variável, a gente utiliza o termo variável, soma, a gente vai acumula um tanto de valores, e eu me refiro aqui, eu faço a soma igual ao seu valor anterior como um acumulador. Soma igual ao seu valor anterior, mais o iésimo termo desse vetor aqui, valores. A gente programava essa soma, gente, assim, dessa forma, cheio de uns e zeros. Então agora um compilador, a gente vai escrever um texto como esse, você tem um compilador que ele sim vai gerar o programa na forma como ele será carregado na memória e executado pelo processador. Existem milhares, e não é uma forma de falar, não. Existem literalmente milhares de linguagens de programação. Essas aqui são algumas das mais importantes, que elas descendem diretamente do Fortran. Em 59 foi lançada uma linguagem, Common Business Oriented Language, ou coisa parecida, que é a COBOL. É uma linguagem que sobrevive até hoje. Ela foi lançada porque com ela era mais fácil fazer folhas de pagamento, controle de estoque e uma série de aplicações para grandes organizações. Em 1964 foi lançado o BASIC, que era uma linguagem muito simples e que tem uma coincidência aí com o BASIC, porque a Microsoft, como eu já contei, ela fazia compiladores BASIC. E BASIC já estava morrendo quando a Microsoft lançou o Visual Basic, que é uma linguagem muito voltada para fazer programas para o Windows e que está vivo até hoje. Tem muita gente que utiliza o Visual Basic. Em 1970 foi lançada a linguagem Pascal, que é muito utilizada até hoje como linguagem para ensino de computadores, mas teve muito pouco sucesso comercial. Em 71 foi lançada a linguagem C, que eu já fiz referência aqui. Em 83 a versão orientada a objetos, que eu não tenho bem como explicar aqui agora, mas que é um enorme ganho sobre as linguagens de programação tradicionais, que é a versão C++. Em 91 foi lançada a linguagem Python, que faz cada vez mais sucesso aí no mundo, tanto na parte industrial como também para o ensino de linguagens de programação. Em 95 foi lançada a linguagem Java, e em 95 também a linguagem PHP. PHP é muito utilizado pela comunidade de software livre, o Moodle, esse sistema que a gente utiliza aqui, que hospeda o nosso curso, ele é programado em PHP. As linguagens, a linguagem mais utilizada hoje em dia é Java. E as duas linguagens que tiveram o maior apoio da indústria são C++ e Java. O Word é feito em C++. Quando você precisa de eficiência, você utiliza C++.
Bom, quando você precisa de ter uma linguagem mais robusta, a gente utiliza Java. Mas todas essas linguagens aqui são utilizadas até hoje. E se vocês olharem aí na internet, todos os dias são criadas novas linguagens, sabe? O pessoal que trabalha comigo usa umas aí, Ruby on Rails, Spark e várias outras aí que vão surgindo e que vão fazendo sucesso na medida que elas se adaptam melhor. Ou seja, essa parte de criação de linguagens é uma área muito viva da ciência da computação. Bom, existem essas, então, são linguagens que descendem diretamente do Fortran. E existem linguagens como Lisp e Prolog que eles seguem paradigmas de programação funcional e de programação lógica que foge do escopo aqui desse curso. Então agora aqui tem um diagrama aqui que mostra qual é a organização do software moderno em que nós vamos construir os nossos programas. Então, você escreve o seu programa P em uma linguagem de alto nível. Nós aqui escreveremos em Scilab. Um caminho tradicional, se essa linguagem que fosse C, é o seguinte: você pega esse programa, ele submete ao compilador, como aquele desenho que eu fiz, e ele gera um código executável, que é um programa P. Tá? O mesmo programa, tá bom? Só que agora com código executável. Esse programa, entretanto, ele não tem acesso a algumas das partes do processador, exatamente porque nos sistemas modernos, em um mesmo computador, estão coexistindo, estão sendo executados simultaneamente diversos programas. Então, para que não haja conflitos no uso, por exemplo, de janelas que aparecem, que são exibidas pelos programas, no uso de espaço em disco, no uso da memória, certo? Algumas dessas operações, você pedir memória, pedir para escrever alguma coisa em disco, pedir para ler em disco, certo? Elas são feitas, na verdade, pelo sistema operacional. O seu programa, ele pede favores ao sistema operacional, e esse sistema operacional, o Windows, o Linux, o iOS, o Android, tá bom? São sistemas que cuidam exatamente de harmonizar os diversos pedidos, as diversas requisições de todos os programas que ele está executando. Então, esse aqui é um caminho possível. Um outro caminho, que é o caminho tradicional do Scilab, é esse daqui. O seu programa, ele é composto por diversos comandos, e eles são executados, eu pus entre aspas aqui, por um interpretador, por um outro programa que é um interpretador. Ele sim, ele cria uma máquina virtual lá dentro dele, tá bom? E que você tem a impressão que está programando um computador. Esse computador, na verdade, ele é uma máquina virtual que é implementada aqui por esse interpretador. Ele sim é um programa comum, então por isso mesmo ele pede favores para o sistema operacional, tá, e uma parte dele é executada diretamente pelo processador também. Bom, então é essa aqui a estrutura do software moderno.